Então vamos lá, gente, rapidinho, revisar o que você viram no fundamental. Então, potência, até precisaram um pouco disso para resolver atividades sobre o teorema de Pitágoras. Então vamos aqui separar eles em alguns grupos que a gente vai poder rever. A gente vai ter números pares e ímpares para resolver potência, inteiros positivo e negativo, números decimais, frações, raiz quadradas cúbicas, etc. Aqui não são os conjuntos numéricos, só alguns chips especiais de número que a gente vai rever hoje. Potência são maneiras práticas de representar contas que possam, à primeira vista, enorme. Vocês começaram a ver no fundamental exemplos com contas pequenas, mas na verdade potência serve para resolver contas enormes. Imagine essa conta aqui: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e continua. À primeira vista, essa conta é enorme. Para resolver ela, é uma conta só de multiplicar. 2 vezes 2 vai encontrar a resposta. Agora, a matemática muitas vezes é uma maneira de tentar simplificar as coisas. Então, tem que ter uma maneira de representar essa conta e a maneira mais simples. Não é que ela vai ser diferente de resolvida. Resolvida vai ser multiplicar, mas para representar ela de uma forma bem reduzida. Então, essa mesma conta pode ser representada por essa potência, que é uma forma bem menor. Imagina que você tivesse que escrever 2 elevado à 21ª potência, ou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Qual a maneira mais prática de você escrever no caderno? Então, uma potência pode representar contas enormes usando pouco simples. Então, 2 elevado a 21, uma potência, eu tenho. O 2 a gente vai chamar de base, é quem efetivamente vai realizar a conta de multiplicação. Já o 21 aqui, ele é um expoente. Ele te informa quantas bases terão que ser usadas na conta de multiplicação. Então, o 2 é o número que eu vou usar na conta de vezes, multiplicar. O 21 é só a informação. Ele não em si participa da conta, ele só te dá uma informação de como você vai resolver isso aqui. Então, alguns exemplos mais simples. Eu acredito que a primeira potência que você viu no fundamental foi essa aqui, 2 ao quadrado. Então, essa potência representa a multiplicação. A base é 2, expoente é 2. Então, eu vou ter a conta 2 vezes 2, 4. Só que por causa dessa conta, muita gente faz esse primeiro erro aqui. 3 elevado ao quadrado, ou 3 ao quadrado. Muitas vezes eu vou ver contas assim, igual a 6. Isso aqui está extremamente errado. Tentar de novo isso aqui. Ó. O que é 3 ao quadrado realmente? A base é 3. Então, na minha conta de vezes, só apareceu 3. O 2 só está me dizendo que nessa conta, o 3 aparece 2 vezes. Mas o 2 em si não multiplica. Ele só te informa que o 3 está lá 2 vezes na conta. Mas a conta que eu tenho que fazer é 3 vezes 3, que é igual a 9. 4 ao cubo. Perceba que o elevado a 2 elevado a 3, a gente fala ao quadrado ou ao cubo. Minha base é 4. É esse número que vai fazer a conta. Então, eu vou repetir o 4. Só que ele tem que aparecer o total que aparece aqui. Então, eu tenho que ter 3 números 4. Então, 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 vai dar 16. E eu vou ter que ter esse valor 16 e multiplicar por 4. Aí vai dar 64. Quando eu tiver base negativa, menos 2 elevado ao cubo, minha base é menos 2. Então, ele vai aparecer multiplicando. E eu tenho que ter um total de 3 números menos 2. Tá aqui o menos 2 uma vez, outra vez e outra vez. Aí, o que eu aconselho esse tipo de conta negativa é, primeiro, esqueça o sinal. Faça a conta só com o número.
Então, 2 vezes 2, eu tenho 4. 4 vezes 2 que eu tenho aqui, eu tenho um total 8. Depois disso, a gente vai olhar o sinal dessa resposta. Aí a gente tem que lembrar esse joguinho de sinal. Como a gente tem a potência sem multiplicar, o jogo de sinal vai ser usado aqui. Então eu vou primeiro olhar. Esse negativo com esse negativo, de mais vai multiplicar por esse sinal de menos. Então o resultado, negativo. Então minha resposta é menos 8. Um outro exemplo. Menos 3 elevado à quarta potência. O menos 3 é a base. Então vamos repetir ele. Primeiro vou multiplicar só o número. 3 vezes 3 já dá 9. 9 que eu tinha aqui vai multiplicar por 3, vai dar 27. 27 vezes 3, 81. Agora eu tenho que partir para o sinal. Menos por esse menos é mais. Então, esses dois me dão sinal de mais. Este mais por esse sinal de menos é menos de novo. E menos por esse menos no final, sinal positivo. Então, minha resposta é 81 positivo. Tem gente que não gosta de fazer isso, de olhar sinal por sinal. Aí tem uma regrazinha nas bases negativas. Se eu tiver base negativa, eu posso olhar o expoente, se ele é par ou ímpar. Nesse caso do menos 2 elevado ao cubo, o expoente é um número ímpar. Eu tenho essa regra. Base negativa e o expoente é um valor ímpar, o sinal da resposta sempre será negativo. Então, se em vez desse 3 eu tivesse 5, o número ia mudar. Mas o sinal, o 5 ainda é ímpar, seria o sinal negativo. Se no lugar desse 4 eu tivesse 8, o número ia aumentar muito. Mas 8 é par. Então, esse número no final seria um sinal positivo. Expoente, esse é um valor par. Sinal da resposta será positivo. Vamos ver se vocês fixaram isso aqui. Menos 1 elevado a 6. Vou repetir o menos 1 6 vezes. Então, vamos multiplicar. Só um número. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 6 é um número par. Então, logo, minha resposta positiva. Então, não tem mais nada o que fazer. Resposta é só 1. Ok? Se quiser tirar a prova, menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Menos por menos, mais. Mais por menos, menos. Menos por menos, mais. Que a gente já viu aqui. Menos 10 ao cubo. Vou ter o menos 10 e eu tenho 3 vezes o menos 10. 10 vezes 10 é 100. 100 vezes 10, 1000. Agora o sinal. Como 3 é ímpar, sinal no final, negativo. Tirando a prova. Menos por menos. Mais. Mais por menos. Menos. Daqui é a resposta negativa. Menos 100. Agora essa que dá trabalho. Exemplos com potência de base decimal. Número com vírgula, número quebrado. 0,1 elevado ao quadrado. Base 0,1. Positivo. Vamos repetir ele 2 vezes. O 2 não aparece na minha conta. Aí eu tenho que multiplicar. Aí não tem jeito. Fazer borrão. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 0, 0.
Segundo zero. 0 vezes 1 é 0. Fica aqui embaixo. 0 vezes 0, 0. Vamos somar. 1 não tem ninguém embaixo, abaixa. 0 mais 0. Isso é um 0. E outro 0. Tem um vírgula. Uma casa decimal, segunda casa decimal. Então, esse 1 e o 0 do meio fica depois da vírgula. E esse 0 fica na frente. Que é a nossa resposta. 0,01. Posso ter um número decimal negativo. Menos 0,1 é o cubo. 0,1 vezes 0,1 está aqui. A gente já fez na potência anterior. 0,1. Eu tenho que pegar isso e multiplicar por 0,1 de novo. Então, a gente vai ter essa conta aqui. Então, novamente, multiplicação. Começo pelo 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. Só que qualquer coisa vezes 0 é 0. Então, vezes esse é 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Somando, vamos ter 1. 0 mais 0, 0. 0, 0. Aí eu conto os números depois da vírgula. Aqui tem 1, 2, 3 valores. Então, esse 1, esse 0 e esse 0 depois da vírgula. Então, temos nossa resposta. 0,01. Base negativa. 3 é um número ímpar. Logo, essa resposta é negativa. Ficou bem claro, mas é negativo. Então, próximo passo. A base sendo uma fração. Todo número decimal pode virar uma fração, toda fração pode virar um número decimal. Então, 1/3 elevado ao cubo. E o 1 tem que aparecer 1, 2, 3. O denominador 3 tem que aparecer 3 vezes. Expoente 3. Então, tudo que está aqui dentro está elevado ao cubo. E aqui a gente multiplica normal. Então, 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. O normal é com a potência com fração, tem uma resposta com fração. Eu posso ter uma fração negativa. Menos 2 sétimo elevado ao quadrado. O sinal negativo a gente vai normalmente sempre deixar no numerador. Então, como é ao quadrado, o menos 2 aparece 2 vezes e o 7 também 2 vezes. Então, multiplicando, 2 vezes 2, 4. 7 vezes 7, 49, nosso denominador. E eu tenho que olhar o sinal. Expoente par, resposta positiva. Ou, quem quiser olhar, menos por menos, daria mais. Agora, a propriedade. Então, pode acontecer o seguinte. Você faz uma conta muito grande e, de repente, aparecer uma potência multiplicando outra potência. Então, eu tenho 2 ao cubo vezes 2 à quarta. O que é 2 ao cubo? É pegar o 2 e ter um total de 3 números 2. Isso está sendo multiplicado por 2 à quarta, que é pegar o 2 e repeti-lo 4 vezes. Então, 2 ao cubo e 2 à quarta é toda essa multiplicação. Se essa multiplicação é só de 2, eu posso dizer que ela é uma potência. Poderia deixar ele, no lugar de ter duas potências, em uma só. Então, teria 2 a sétima. 2 porque só estou multiplicando 2. E 7, total de 2 que eu tenho aqui, é 7. Agora, se eu quiser a resposta, só para comprovar, 2 vezes 2 é 4.
4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2, 16. O dobro de 16, 32. O dobro de 32, 64. E 64 vezes 2, 128. Mas o que é que eu quero que vocês olhem aqui nas propriedades é o seguinte. Se eu tiver a mesma base, eu posso somar os expoentes. No lugar de repetir isso aqui, poderia ser mais para você pegar esse 3 com esse 4 e logo somar. 3 mais 4 dá exatamente esse 7 aqui. Então, bases iguais, eu posso somar os expoentes se estiverem multiplicando. Se duas potências podem estar multiplicando, ela pode aparecer dividindo. E aqui é o seguinte, você tem um modo trabalhoso e um modo mais simples. Eu poderia resolver essa conta resolvendo essa potência, depois resolvendo essa potência, e depois dividir. Só que eu percebo, se eu usar uma propriedadezinha aqui, ela vai ficar bem menor e bem mais simples para nós. 5 a 7 é o seguinte, é pegar o 5 e escrevê-lo 7 vezes. O 5 a quinta, que é o denominador, é escrever o 5, um total de 5 vezes. Aí eu tenho uma propriedadezinha muito útil quando eu tenho multiplicação, que se eu tiver um número no denominador e numerador igual, eles vão poder ser cancelados. Eu cancelo um 5 de baixo por um de cima, um de baixo por um de cima, um de baixo por um de cima. E o último de baixo pelo último de cima. Então, aquela quantidade enorme de número 5, no final só sobraram esses aqui. 5 vezes 5, 25. Só que eu poderia, no lugar de escrever tanto o número 5, ter feito da seguinte forma. O 5 é a base, tanto aqui como aqui. Então, vou repetir a base. O que eu vou fazer com esses expoentes? Vou pegar o de cima, que é 7, e subtrair pelo de baixo, que é 5. 7 menos 5, 2. 5 ao quadrado, bem mais fácil de resolver do que fosse resolver isso aqui. É uma propriedadezinha muito útil. Você pode subtrair os expoentes de potência com a mesma base em uma divisão.